Você sofre de doenças crônicas e não consegue solucionar seus problemas, não consegue ficar bom da sua doença? Qual é a melhor forma de tratamento? Será que você está sendo tratado da forma correta? Eu vou te educar como se tratar de uma forma natural, sem efeito colateral. Fica aí. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, um nutricionista clínico que há 14 anos mudou radicalmente seu estilo de vida e mentalidade em relação à nutrição, saúde, medicina. E há 14 anos eu reverti todos os meus problemas de saúde, desde diabetes, doenças crônicas, dores na coluna, problemas respiratórios, e há 14 anos eu não tenho nenhum espirro. E eu quero compartilhar com você o que salvou minha vida e talvez salve a sua também. E se você não conhece o canal, comece a se inscrever no canal, apertando o sininho para receber nossas atualizações. Comenta, compartilha, senta esse dedo no like, porque o mundo precisa saber de como viver para evitar a doença. Cresci da forma normal, usual, cheio de problemas de saúde, mas sempre tendo uma perspectiva alopática. Vivo da forma que eu quero, quando eu fico doente, eu vou ao médico e ele corrige meu problema através de um tratamento ou um medicamento sintético. Minha mãe não estava vendo resultados quando eu era muito pequeno com esse tipo de tratamento e tentou me levar para o tratamento homeopático, da medicina naturalista. E achou que eu tive muito mais resultados e continuou me tratando entre alopatia e homeopatia ao longo da minha vida. Dos 17 aos 22 eu piorei muito meu estilo de vida e fiquei muito mais doente, me vi confrontado com diabetes, entre outros problemas aos 22 anos. E resolvi dar uma solução aos meus problemas. Foi aí que eu busquei conhecimento didático científico e encontrei o que é chamado de a ciência da saúde. Salvei minha vida e espero de coração te ajudar na sua caminhada. Bom, basicamente existem 3 modelos de tratamento à doença na atualidade. Existe o modelo alopático, que significa literalmente do latim doença inversa, patia, doença. O modelo naturalista, que a maior parte das pessoas conhece a homeopatia, que significa doença similar. E temos o modelo higienista, ou seja, a ciência da saúde, que nosso lema é saúde por viver saudavelmente. Não por remédios, não por cirurgias, não por tratamentos, mas simplesmente por adequar necessidades fisiológicas. Ou seja, o organismo foi feito como um ser diurno por milhões de anos de existência. Agora, com a luz elétrica, nós acreditamos que ele virou noturno. Não funciona assim. Ou seja, não é não dormir direito, não qualidade e quantidade de sono e tomar um cafezinho pela manhã que você supre a necessidade fisiológica do sono. Não tem como ser mudada. Ou seja, você pode chicotear seu corpo com um cafezinho, acordar e funcionar ao longo do dia, mas isso é prejudicial à saúde porque a necessidade biológica não está sendo fornecida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouco mais da alopatia. O conceito é bem básico: tratar, paliar e suprimir sintomas. Ou seja, não se importa com a causa da doença. Vê a doença, na verdade, como algo anormal, que precisa ser lidado, ou seja, é um organismo invadindo o ser humano, ou seja, um vírus, um micro-organismo ou algo que invade o organismo humano e que está errado e que deve ser tratado de alguma forma, ou seja, de alguma forma induzindo o corpo a agir, vendo a doença como algo sobrenatural, como algo errado. A medicina naturalista, ou seja, homeopatia, florais de Bach, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, naturopatia, hidroterapia, entre vários outros tipos de medicinas, acredita também que em tratar, paliar e suprimir sintomas. Por quê? Porque quando você está com algum problema, eles te introduzem um remédio homeopático ou agulhas no seu ombro ou ajustes na coluna, não compreendendo que a dor de cabeça não vem devido à falta de agulhas no ombro ou de uma pílula homeopática que é tido como natural. Só que de natural é que nem sanduíche natural.
só tem o alface e tomate. Um sanduíche natural não é natural, assim como uma pílula de homeopatia não saiu da árvore. Sim, acredito mais numa homeopatia do que uma alopatia? Acredito. Por quê? Porque o corpo se regenera. E não porque o remédio homeopático é melhor do que o alopático. Talvez ainda tenha algum composto da planta que foi removido, que ainda esteja ali presente? Sim. Só que nós sabemos que esses nutrientes das plantas, que compõem esses remédios naturais, hoje em dia eles estão fazendo até remédio para Covid através de compostos fitoterápicos, compostos removidos de plantas. Só que a composição nutricional da planta é lábil, como a gente chama. Vários desses nutrientes são muito sensíveis. Então, quando a gente corta a planta, processa a planta, muito é perdido. Alguma coisa fica ali? Fica, claro, sempre fica. É que nem comida cozida. Fala, mas se cozinhar o alimento não perde nutriente. Não, tem muito nutriente ali dentro ainda. Senão as pessoas não estariam vivendo de comida cozida. Mas é tão natural assim? Não vai ter nenhuma perda nutricional? Então continua vendo a doença como algo anormal que precisa ser tratado. Porque o que acontece geralmente? As pessoas começam pelo modelo alopático, elas cansam do modelo alopático, elas fazem o quê? Elas vão para o modelo naturalista, que continua uma coisa similar. Troca um remédio sintético por um remédio homeopático, feito de plantas. Mas ainda assim é diferente do modelo higienista. Por quê? O modelo higienista, chamado também de a ciência da saúde, acredita em remover as causas da doença e introduzir as causas da saúde. Ou seja, a doença tem causa, a saúde tem causa. Então, às vezes, você está comendo um alimento saudável, mas você está comendo muito mais quantidade dele do que o necessário. Às vezes, você está tomando sol, que é um hábito saudável, mas tomando muito mais sol do que o necessário. Então, nós acreditamos que doença tem causa e saúde tem causa, mas elas precisam ser devidamente adequadas. Que, na verdade, a doença não é anormal, ela é fisiológica, o que nós chamamos de um conceito de ortopatia, doença correta do grego. Ou seja, nós vemos a doença como um mecanismo de reparo do organismo. Na maior parte das vezes, nem sempre, às vezes pode ser uma deficiência, podem ter alguns casos à parte, mas no geral, a dor de cabeça, a febre, o vômito, a diarreia, todos esses sintomas que nós vemos como doença e que geralmente são tratados pelas medicinas usuais, nós higienistas não tratamos doença. Ou seja, nós fornecemos as causas da saúde e nós educamos o paciente sobre as causas da saúde e sobre as causas da doença. Nós não propomos curar o paciente, mas ele mesmo se cura através de um estilo de vida saudável, ou seja, o higienista, na verdade, é um educador de estilo de vida. Ele vai mostrar ao paciente o que ele está fazendo de errado e o que ele está deixando de fazer de certo para produzir saúde. Acreditando que a doença é natural, ou seja, ela vem de causa e efeito, como os filósofos gregos já falavam. Se você não está vivenciando saúde, tem uma causa e isso está gerando um efeito, o problema de saúde em si. Se você está vivenciando saúde, tem uma causa. A primeira pessoa que sugeriu isso, na verdade, foi Hipócrates, o pai da medicina ocidental, que sugeria comer na doença e alimentar sua própria doença e faça do seu alimento o seu medicamento e do seu medicamento o seu alimento. Ou seja, ele foi, na verdade, o pai da epidemiologia, o primeiro a sugerir que doenças tinham uma causa e efeito, e era só olhar para diferentes populações e ver o que eles faziam para estar ficando doentes ou saudáveis. Que tinha uma lógica por trás do assunto. Não era algo do acaso, porque, na verdade, higienistas acreditam que o conceito de doença moderno, atual, que nós vivenciamos, veio depois que seres humanos começaram a cozinhar seus alimentos. Ou seja, nós começamos a sair das florestas, queimar nossos alimentos no fogo, comer amido, proteína animal, e isso literalmente induziu a seres humanos começarem a vivenciar os sintomas, que na verdade, perante o higienismo, é o que literalmente nós chamamos de ortopatia, doença correta do grego. É o corpo só lidando com os efeitos patológicos do seu estilo de vida. Ou seja, a própria medicina já concorda que a febre é uma elevação da sua própria temperatura conduzida pelo seu sistema nervoso central. Ou seja,
seu cérebro está percebendo que ele precisa lidar com micro-organismos patogênicos e ele gera uma febre. Quando ele acaba de lidar com tudo que ele precisa, ele mesmo reduz sua temperatura. Você come algo estragado, ele não quer assimilar aquilo, ele não quer absorver e digerir aquilo. O que ele faz? Ele produz o vômito, a diarreia. Nós, higienistas, acreditamos que é um simples mecanismo de proteção, de reparo que o seu organismo está fazendo de acordo com os maus que você está fazendo a ele. Ou seja, introduzindo substâncias não fisiológicas. Ah, a gente pode fumar? Pode. É fisiológico? O organismo humano tem necessidade pelo tabaco? Não. Ah, a gente pode beber? Pode. O organismo humano tem necessidade fisiológica pelo álcool? Pela bebida alcoólica? Não. Ou seja, nós higienistas acreditamos que durante milhões de anos de existência, como todo animal continua fazendo ao longo de todo o tempo de vida no planeta Terra, milhões a bilhões de anos de existência, só se consumia comida, água e comida. São as únicas coisas que entram no corpo humano e que deveriam entrar. É a nossa perspectiva. Na atualidade, existem casos diferentes? Existem. Pode existir um caso necessário de suplementação? Por exemplo, um vegano? Pode existir caso de necessidade para uma suplementação para o onívoro? Pode, mas a base, o que nós acreditamos é que nós deveríamos tentar primeiro tratar com o estilo de vida antes de qualquer tratamento sintético farmacológico não natural ao organismo humano. Então, só finalizando com a citação do Dr. Herbert Shelton, que eu adoro, saúde não pode ser comprada, mas é construída. O que nós aprendemos através do modelo em voga é que saúde é comprada. Você vive da forma que você quiser. Quando você ficar doente, você vai ao médico, faz uma cirurgia, faz um tratamento, toma um medicamento e a coisa volta a funcionar, né? Mas isso não tem efeitos colaterais maléficos? Será que você está fornecendo todos os requisitos biológicos? Será que não seria melhor fornecer os requisitos biológicos do que paliar, tratar e suprimir os sintomas sem olhar para a causa da doença? Porque quando nós tratamos a doença, nós estamos, na verdade, tratando o sintoma e não a causa do problema. Parafraseando novamente o Dr. Herbert Shelton, é impossível tornar um bêbado sóbrio enquanto ele continua a beber. Você já me ouviu falando do higienismo? Comenta aqui embaixo o que você achava que era higienismo. A higiene natural, natural hygiene do inglês. E deixa eu ficar sabendo sobre os seus comentários, como você se tratou ao longo da sua vida, como você se trata. Se você está gostando do vídeo, se você está gostando da gente usando o quadro agora para explicar um pouco mais dos assuntos, que eu acho que fica um pouco mais didático e compreensível. E se você não conhece o canal, não se esquece, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta, compartilha, senta um dedo no like. Isso é só a forma de ajudar o canal e levar essa mensagem às massas, que saúde é produzida por vida saudável de uma forma muito mais simples, eficaz e sustentável ao planeta e à raça humana como um todo. Então, comece entrando lá no site, baixando o nosso e-book gratuito. Além disso, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 7 livros já publicados, nossos cursos culinários online, nossos retiros, meu atendimento nutricional online e devo novamente frisar: o vídeo não substitui acompanhamento médico nutricional. Essa é só a perspectiva higienista. Você precisa de um profissional para te cuidar e isso não é uma crítica aos outros modelos, mas somente o que nós higienistas acreditamos que é o ideal. E não que não exista algum benefício, e não que não exista benefício na medicina ou na naturopatia, ou na medicina naturalista. Deixando bem claro e evidente que eu acredito muitíssimo no ser humano e todos nós sempre queremos fazer o melhor e o bem ao próximo. Principalmente nós, profissionais da área de saúde, a gente entra na área de saúde porque a gente acredita em fazer o nosso melhor, ajudar o próximo. Mas também todos nós acreditamos que a nossa perspectiva é sempre a melhor. E é só isso que eu estou passando aqui e, obviamente, a pessoa deve escolher, o paciente deve escolher a forma que ele é tratado. Independente se o profissional da área de saúde recomenda uma coisa a ele ou não, ele tem que ser educado de acordo com o que há de mais recente na literatura médica científica para tomar suas próprias decisões. E uma coisa tem sido bem evidenciada na literatura: medicina de estilo de vida. Ou seja, que
esses fatores de estilo de vida que são necessidades biológicas são o que mais faz diferença na saúde, nos resultados de saúde e doença de uma pessoa. Então, sem críticas a nenhuma profissão, porque eu amo todos os seres humanos e principalmente admiro todos os profissionais da área de saúde. Mas que todos nós, antes de procurarmos por curas, deveríamos procurar por viver de forma fisiológica como seres humanos viveram ao longo de milhões de anos. Muita saúde frugal, doutor Edu Coraça, e fica aí que amanhã tem a parte 2.